assim está só. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Eliane do canal Viva Leve e agora a gente vai conversar sobre mais uma coisa muito importante nesse nosso processo aí de transformação, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Para quem já é um pouco assim conhecedor da Bíblia, alguma coisa nesse sentido, já sabe, né, que tem lá um versículo que fala sobre não darmos pérolas aos porcos, né? E aí, os religiosos, né, na verdade, conectam muito esse ensinamento à questão, por exemplo, do evangelho, que muitos não vão dar valor, etc e tal. E sim, eu acho que tem tudo a ver, porém não é só nessa questão. Quando a gente também entende que não adianta nós querermos levar, até nos doarmos, por exemplo, a alguém, se essa pessoa não está preparada para receber, né? Essa nossa doação, esse nosso amor, essa nossa atenção, não adianta. Então, esse assunto faz conexão com todo o resto que nós já estamos vindo conversando aí, né, desde o primeiro vídeo. Porque que acontece? A gente falou bastante sobre a questão de nos amarmos primeiro, de darmos atenção a nós primeiro para depois dar aos outros. E o que acontece? Nós temos que entender aqui, nós vamos fazer essa conexão então, as pérolas como nós somos. Nós somos sim pérolas e que assim temos muito valor. O nosso valor é altíssimo, altíssimo, altíssimo. Então, às vezes, a gente fica perdendo tempo da nossa vida com coisas ou pessoas que não estão preparadas para o nosso valor. É simples assim, e não é questão, por exemplo, de altivez ou de se achar melhor do que os outros, não é nesse sentido. É no sentido de que muitas pessoas, porque ainda não estão preparadas, né, ou não evoluíram como pessoas mesmo, não têm sentimentos, não nutrem bons sentimentos, né? Então, assim, essas pessoas, elas não estão preparadas para dar valor a gente de acordo com o valor que nós temos. E valor todos nós temos, independente de classe social, independente de onde a gente viva, com quem a gente conviva, com a nossa instrução acadêmica, independente de qualquer situação local, nós temos valor sim, e é assim, imensurável. Só que às vezes a pessoa que nós estamos dando atenção ou querendo doar alguma coisa de nós, que seja tempo, que seja. Já viu aquelas pessoas que a gente vai, às vezes a gente percebe que ela está necessitando de alguma coisa e a gente vai dar para ela e ela não aceita aquilo de bom grado? Não, essa pessoa não estava preparada para isso, né? E aí às vezes a gente se chateia, a gente fica, né? Mas não, a única coisa que a gente tem que entender é que não adianta a gente querer dar pérolas aos porcos. E os porcos que eu estou falando aqui, não é menosprezando as pessoas e dizendo que essas pessoas são como porcos, não é nesse sentido. É só fazendo mesmo uma conexão com esse versículo bíblico com a vida geral. Então, por exemplo, se você der, né, pérolas para os porcos, imagine as pérolas, o valor que elas têm, e você der a um porco. Ele não vai fazer nada com aquilo de importante, porque ele não tem ainda evolução humana, ainda não, ele não tem, né, na verdade, nenhuma evolução de entendimento suficiente para entender que aquilo tem muito valor. Então, se ele não consegue chegar a esse entendimento, o que vai adiantar você dar pérola a ele? Não vai adiantar. Então, aqui nós estamos falando do nível de entendimento das pessoas ou até de situações. Então, não adianta você querer ficar dando, se doando para pessoas que não te dão valor, porque elas não entendem o valor que você tem, certo? E aí, eu achei um versículo lendo hoje, porque eu gosto de ler, eu tô lendo agora Provérbios, porque ensina muitas coisas pra gente. Olha só o que tá falando aqui. Tá em Provérbios 25, versículo 28, que também acaba tendo uma conexão com isso que a gente tá falando. Ó, como cidade derribada, que não tem muros,
Assim é o homem que não tem domínio próprio. O que eu quero dizer que isso tem uma conexão com o que a gente está falando, né? Por quê? Se nós não tivermos domínio próprio sobre nós mesmos, a gente acaba se frustrando pela falta de entendimento do que eu havia falado anteriormente. Aí a gente reclama das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas com quem a gente às vezes quer estar o tempo inteiro perto. Por quê? Porque a gente ainda não tem domínio próprio, inclusive sobre nós mesmos. E quando a gente começa a dominar a nós mesmos, a gente entende até que ponto a gente deve ir com alguém ou alguma situação. E aí, a gente entendeu isso, a gente para de nos doar e de dar a nossa pérola para quem não tem ainda a menor condição de recebê-la, né? Então, esse entendimento me fez chegar, né, no ponto que eu vou falar agora, que aí a gente vai entrar numa questão já fisiológica. Quando eu falei para vocês lá no começo que eu comecei a trabalhar essa questão, né, de entender sobre o estresse e tal, comecei a buscar um monte de entendimento. E aí eu cheguei num entendimento a partir de alguns vídeos que eu fui vendo, que falava, por exemplo, sobre a importância do bom funcionamento, presta atenção, do bom funcionamento do nosso intestino. Aí você vai me falar, nossa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Lá no começo que eu falei sobre pérola, sobre a cidade derribada aqui, que é quando você tem essa questão quando fala da cidade derribada, fala de que os muros, né? Essa parte aqui que fala que como a cidade derribada que não tem muros, ou seja, uma coisa que já está em defasagem, que já está acabada, que já está derrubada, que já não serve mais para nada, porque ela perdeu a sua defesa, né? Que os muros é como se fosse a defesa, né? Das cidades. E quando perde esse muro, você acaba ficando vulnerável, né? E quando você fica vulnerável, muitas coisas começam a acontecer com você. Aí também que vem a questão da importância do domínio próprio, então uma coisa vai ligando a outra. Aqui não dá tempo a gente entrar tanto a fundo, mas o que eu quero dizer? Que quando eu entendi, por exemplo, a questão do estresse, eu fui me dando mais valor, fui agregando mais coisas que faziam bem para mim e também querendo buscar mais entendimento sobre as coisas que de repente eu tinha colocado na minha vida que estavam prejudicando a minha saúde a ponto de eu estar na situação que eu estava. E aí eu cheguei nesse entendimento que também vai ter uma alusão aqui sobre essa questão dos muros aqui. Eu cheguei ao entendimento que, primeiro, o nosso intestino, né, ele é vamos colocar como setor, né, para ficar mais simples, o setor mais importante do nosso corpo com relação a um bom funcionamento geral do nosso corpo. Ele é considerado, inclusive, o segundo cérebro, né? Então, quer dizer, nós temos o cérebro que todo mundo já conhece, né? Sabe as funcionalidades dele. E o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, porque ele é tão inteligente a ponto de separar para nós, para o nosso organismo, para o nosso corpo, aquilo que deve ir para as nossas correntes sanguíneas, que realmente é necessário para o nosso bom funcionamento, e o que não é bom, ele vai separar e vai jogar fora, né? Que é pelas fezes. E aí, eu cheguei ao entendimento, a partir de alguns estudos que eu fui fazendo, umas pesquisas, que inclusive ele também é responsável pelos neurotransmissores. Eu não vou conseguir explicar para vocês com tanta propriedade, né? Porque eu não sou médica, mas assim, o simples é isso, só para você entender. Ele, inclusive, é responsável pelos neurotransmissores. Esses neurotransmissores, pela formação dos neurotransmissores, que traz pra gente, por exemplo, alegria, tristeza,
euforia ou inércia, né? E aí, quando eu entendi isso, eu cheguei à conclusão que todo aquele meu sofrimento de anos, que inclusive eu tinha desde a minha infância, do mau funcionamento do meu intestino, tinha trazido prejuízos a longo prazo para eu chegar no ponto que eu cheguei, que eu já comentei com vocês. E a partir desse entendimento do que o intestino, a importância do intestino saudável, o que eu poderia então fazer para reverter essa situação. E foi a partir daí que toda a minha mudança mesmo, né, desses 5 meses aí, que a gente vai começar a falar, esses 5 meses deu essa, né, assim, essa explosão de resultados tão rápido que há 14 anos eu tentava e não conseguia. Porque, inclusive, quando a gente não se alimenta de acordo com o que a gente precisa de fato se alimentar, os muros que defendem o nosso intestino estão como essa cidade aqui, derribados, eles estão danificados. E a partir disso, ele não consegue mais fazer essa separação do que é nutrientes, né, certo, para ir para a nossa corrente sanguínea e dali transformar isso em energia, transformar isso em vitaminas, nutrientes realmente necessários para o nosso bom funcionamento do corpo inteiro, inclusive do nosso cérebro, porque tudo vem a partir da alimentação. E aí, quando ele não está bem, né, quando esse muro do nosso intestino está danificado, né, o nosso intestino passa a não ter mais domínio próprio. E aí, quando ele não tem mais domínio próprio, ele acaba recebendo tudo e não consegue mais fazer essa separação. Então, por exemplo, às vezes você sofre aí com o intestino preso ou até com diarreia, né? Você tem uma vida complicada em outros sentidos, um monte de outras coisas no seu organismo não funciona bem, a sua memória não funciona bem, um monte de outras situações não funcionam bem. Por quê? Porque o seu intestino está danificado. E aí, assim, o que a gente pode fazer para que isso se resolva? Quando eu cheguei nesse entendimento, aí sim a minha vida deslanchou. E aí agora sim, né? Eu tô gravando os vídeos uma vez por semana e explicando para vocês desde o primeiro momento lá que aconteceu para que eu chegasse nesses entendimentos, aliás, chegasse à eliminação desses 30 quilos em 5 meses. Esse entendimento eu cheguei rápido, não foi assim tão demorado, né? Porque já vem quase um mês eu gravando os vídeos para vocês. Ele não foi tão demorado, é que eu não consigo gravar tudo de uma vez só, né? Eu teria que, sei lá, gravar uma semana inteira para explicar tintim por tintim. Eu não vou conseguir fazer isso aqui tão rápido. Mas quando eu fiquei em casa aqueles 4 dias, muita coisa ali eu já descobri. E depois que eu descobri isso, todos os dias, pela manhã, eu buscava mais entendimento, mais entendimento, mais entendimento. Então, quando deu mais ou menos um mês que eu já estava nessa busca, eu perdi 10 quilos em um mês. E aí, a partir daí, foi simples de continuar, porque eu entendi que as paredes do meu intestino haviam sido danificadas. E por conta dessa danificação das paredes do meu intestino, eu acabei prejudicando tudo que ia para minha corrente sanguínea. E ali, como ele precisava de alguma forma se defender, acabava introjetando mais gorduras inadequadas. E assim, isso foi a minha total libertação. Então, em um único mês, eu perdi os 10 quilos. Assim, 30 dias fechadinho, foi 10 quilos. E eu não me prejudiquei com a saúde. Você fala, mas você estava fazendo exercício físico, estava indo pra academia? Não. Eu comecei sim a fazer algumas coisas, né? Só que não foi de fato, assim, uma coisa isolada que me fez alcançar isso. Por quê?
Antes da pandemia, por exemplo, 2018, mês de 2019, eu ia para academia. Eu fazia academia. E eu não tinha perdido, né, eliminado, assim, o máximo que eu conseguia era 1 quilo por mês e olha lá, quando eu conseguia. Então, não foi os exercícios que me fizeram eliminar o peso. Os exercícios, eles servem sim para ajudar, auxilia, e ele junto com outras coisas, ele vai ajudar ao seu corpo se fortalecer, seus músculos, né? Um monte de outras coisas que você já sabe, para definição, para um monte de situação. Mas a eliminação desse peso que eu estou falando veio a partir desse entendimento que eu estou tratando com vocês desde o começo. A partir do momento que eu entendi que alguma coisa não estava bem comigo, embora estivesse camuflado. Que eu entendi que esse estresse camuflado em mim era porque eu tinha me deixado para trás, né? Eu não estava prestando atenção em mim. A outra coisa, né, que a gente conversou nos outros vídeos e por aí foi, eu cheguei também no entendimento do funcionamento intestinal. Gente, e só isso, de verdade, assim, foi a minha libertação total no caso da eliminação de peso. Isso eu descobri tudo assim, em coisa de tipo de 7 dias, né? E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar esse conhecimento, aliás, essa descoberta, e comecei a ir atrás mais de conhecimento. E é esse conhecimento todo que eu quero passar para vocês, tá bom? Desculpa. E aí, mas assim, em 30 dias de verdade, foram 10 quilos eliminados. E a partir dos próximos vídeos, eu vou passar para vocês todo o formato que eu comecei a fazer a partir desse conhecimento agora. E ele me transformou não só numa pessoa mais magra, né? Mas uma pessoa muito mais leve em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A minha vida se transformou a partir desse conhecimento. Então eu quero convidar você a não desistir de me acompanhar. Infelizmente eu não consigo fazer tudo de uma vez, né? Mas se você me acompanhar e aos poucos você for fazendo, ou pelo menos entendendo o que eu tô querendo passar aqui, você vai ver como tudo vai melhorar para você também. E não é só questão, por exemplo, da eliminação de peso, como eu já falei. É na sua vida por completo, porque assim como fez diferença na minha vida no geral, vai fazer na sua também, eu tenho certeza. Inclusive, as coisas que eu venho descobrindo servem até para vícios nocivos mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu já falei, acho que em outro vídeo, nem remédio eu preciso ficar tomando mais, né? Porque foi desencadeando quando o meu intestino começou a trabalhar normalmente, todo o resto foi funcionando também. E aí, até remédios que eu precisava tomar antes, eu não tomo mais. E a partir desses 30 dias aí, eu também já não tomava mais. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? E aí, a partir dos próximos vídeos também, eu vou querer trazer de uma forma mais prática para vocês, ou pelo menos mais visual, né? Para que vocês possam acompanhar melhor tudo que eu fui fazendo a partir desse momento que eu descobri essa questão da pérola, que é o nosso intestino, né? E como a gente deve cuidar dele, para que todo o resto funcione bem, tá bom? Eu espero que isso tenha te ajudado, ou pelo menos ligado aí uma luzinha, né? De esperança ou de, sei lá, de fortalecimento do que você já vem buscando, tá bom? Então vamos cuidar para que as paredes do nosso intestino nunca mais sejam danificadas, como foi a minha. E a partir de algumas pessoas que eu já conversei, quando eu falei sobre toda essa descoberta, falaram, nossa, tem todo sentido, agora eu entendi por que realmente isso acontecia comigo. Então essa transformação com certeza vai servir para você também, ou para outras pessoas também, né? Para você e para outras pessoas também, porque não serve só para eliminar peso, serve para um monte de outras coisas, tá bom? Hoje eu vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e eu vou voltar para a gente dar continuidade à nossa transformação, tá bom?
Fica com Deus, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tudo muda até as estações.